Prontinho. Pessoal, então, tá na página 2. Nós vamos falar hoje sobre o plano cartesiano e retas paralelas, perpendiculares e ângulos, tá? Tudo isso é referente aí a esse capítulo 2 aí do bimestre 2, tá ok? Mas, basicamente, hoje nós vamos falar sobre plano cartesiano e o que são retas paralelas e perpendiculares, ok? E, ao mesmo tempo, aí, a gente vai dar aí uma rápida introdução aí ao conteúdo de ângulos, tá certo? Mas hoje, em especial, nós vamos tratar do plano cartesiano. Quando a gente vai falar de plano cartesiano, é impossível a gente não falar sobre essas retas, esses tipos de retas que nós temos, né? Que são as retas paralelas e perpendiculares. Mas, basicamente, um plano cartesiano, né? Ele tem dois segmentos de retas que possuem uma mesma origem, tá? E essa mesma origem de onde parte as duas retas, né? Nós temos o ponto central, que é chamado de origem, né? E essas retas, né, que se encontram nesse mesmo ponto, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, por isso que são chamadas de retas perpendiculares. Eu vou mostrar o slide e aí vocês vão ver que fica bem mais fácil do que se eu estivesse só falando, né? O aluno, às vezes, não consegue imaginar aí essas duas retas. Deixa eu ver onde é que está. Deixa eu procurar aqui. Vamos lá, então. Vou compartilhar aqui, pessoal, ó. O que foi, Yuri? Avisa o professor, por favor. Avisar o quê mesmo? A internet dele, ele falou que a internet dele tá bem ruim e não tá dando para te escutar. Entendi. Mas é porque trava, né? Tá travando. Tá travando a internet Mas dele. qualquer oscilaçãozinha que dá na internet, pessoal, fica assim mesmo, viu? A voz Sai entra na trava. reunião de novo, Yuri. Vai que melhora. Todo mundo enxergando essa tela aí, gente? Sim, sim, sim. Sim. Vai sair. É pra fazer um caderno isso aí? Saiu? Pra mim saiu isso aí. Ah, que você tinha botado. Saiu. Agora voltou. Pronto. Eu coloquei como primeiro bimestre, mas na verdade seria segundo bimestre, mas porque está no livro de vocês, tá? Mas você sabe que o primeiro bimestre ele pega a P1 e a P2. Primeiro bimestre. Então, como geometria cai na P2, então a gente começa com esse conteúdo aí de plano cartesiano que está no bimestre 2, mas no bimestre 1, onde nós temos a P1 e a P2, cai geometria. Então, o primeiro conteúdo é esse. Então, Tio, pessoal, é para copiar no caderno? não precisa copiar, não, a não ser algum exemplo aí que a gente vai passar, tá ok? A princípio, prestem só atenção. Pessoal, nós vamos falar então sobre o plano cartesiano. Como eu disse anteriormente, se a gente vai falar de plano cartesiano, a gente tem que falar também de retas. Um plano cartesiano, ele é formado por duas retas, como vocês conseguem perceber aqui, ó, esse desenho. Nós temos uma reta que chamamos de x e uma reta que chamamos de y, né? Uma na vertical e outra na horizontal, certinho? E assim, que tipo de reta nós temos aí? Nesse caso aqui, nós temos duas retas que são concorrentes. Elas se cruzam em um determinado ponto. Ó, elas estão se cruzando exatamente nesse ponto aqui onde eu estou desenhando. Ok, pessoal?
E aí, o ponto de encontro das duas é nesse ponto aqui onde eu desenhei, ele é chamado de origem. Ele é o ponto 0 e 0. A gente vai estar falando daqui a pouco sobre o que é ponto, no caso, o que são coordenadas cartesianas, nós vamos estar abordando também. Então, o ponto de encontro das duas retas é a origem. E aí, o encontro dessas duas retas, vocês podem perceber aí que formam aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Ó, Ô tio, Z. alguém me falou aqui pra entrar na aula aqui. Alguém tá me pedindo pra entrar na Rian aula. e Yuri. Pronto, vou colocar aqui agora. Aí, pessoal, quando nós temos o encontro das duas retas aí, nós temos a formação de um ângulo de 90 Ok. graus. Essa característica de duas retas serem concorrentes, porém, formar um ângulo de 90 graus, elas recebem o nome de retas perpendiculares. Então, vamos assimilar. Um plano cartesiano é formado por duas retas que são o quê? Perpendiculares. Ou seja, o encontro das duas aqui, ó, forma um ângulo de quê? De 90 graus. Tá ok, pessoal? Vou perguntar. Um plano cartesiano, que tipo de reta é formado? Por retas o quê? Perpendiculares. Perpendiculares. Tá certo? Perpendiculares. Pronto. Bem, E qual a característica dessa reta, perpendiculares. dessas retas? Qual o quê? Não Qual a escutei. característica dessas retas? Elas se cruzam no meio quando elas vão fazer. Tem o cruzamento, mas o que que acontece? Forma o quê? Forma Um ângulo de 40 graus. 90 graus. Ângulo de 40 graus. 90 graus. 90. Ângulo de 90 graus. Ok, pessoal? Essa é a característica. Então, vocês estão percebendo. Eu estou falando de plano cartesiano, mas o conceito de reta está aparecendo aí para nós. Ok? Tio, Sim, pode dizer. Isadora falou que vai sair por causa que o celular dela tá 5%. Ok, então ela pode sair e depois ela assiste lá na plataforma, tranquilo? E aí, pessoal, a ilustração inicial aí nos traz duas rodovias. Você olhando assim, você não consegue imaginar que seja uma rodovia, mas nós temos aí duas pistas, onde veículos estão passando aí. Essas luzezinhas aí são de veículos passando. Aí nós temos aqui outra rodovia aqui, ó, embaixo, tal. E aí o que que nós temos? Pode observar aí que uma rodovia, né, está na horizontal e a outra está na vertical. E aí, pessoal, o ponto de encontro das duas rodovias aqui no centro forma um ângulo de 90 graus. Então, o que que ele fez aqui? Ele pegou um elemento aí do cotidiano, né, do dia a dia, e trouxe para o conceito inicial de plano cartesiano. Nós falamos anteriormente que plano cartesiano era o encontro de duas retas que formavam um ângulo de 90 graus. Então, elas eram retas perpendiculares. Então, ao observar essas duas rodovias aqui, a gente tem também a ideia de as duas rodovias serem como retas e o ponto de encontro das duas aqui também formar um ângulo de 90 graus, ok? Então, as duas rodovias eu vou chamar... menino, isso não é um caminhão que está passando aqui não, Deus é mais. Então, gente, olha só. O ponto de encontro das duas rodovias também eu vou chamar essa aqui rodovia A e essa outra rodovia B. A rodovia A com a rodovia B são o quê? Perpendiculares uma à outra. Certinho, pessoal? Então, as duas rodovias me traz também assim a ideia de retas perpendiculares. E aí o que é que ele tem aí, ó? Vamos dar seguimento aí no slide. Olha o que é que nós temos aí, ó.
Mesmo em uma cidade planejada, muitas pessoas sentem dificuldades para encontrar um endereço, pois necessitam ter bem claras noções de localização, como a de esquerda, de direita, por exemplo. Ao utilizar um mapa ou GPS, e é bem onde a gente encontra, né, essa noção aí direita e esquerda, né, quando a gente está utilizando aí o GPS. Vire à direita na rua tal, vire à esquerda na rua tal. Isso aí é bem característico aí daquela vozinha lá, né? Aquela mulherzinha é chata. Aquela mulherzinha lá, né? Vire à Aí, direita. pronto. Uma forma de se orientar em situações como essa é utilizando a ideia de plano cartesiano que veremos aqui. Então, pessoal, nós temos aí, ó, a ideia de plano cartesiano através dessa malha quadriculada aí, ó. Essa malha, pessoal, ela contém retas paralelas e retas perpendiculares. Como que eu vou dizer que essas retas são paralelas? Por exemplo, prestem atenção. A rua 6 é paralela à rua 5. Pode observar, a rua 6, ela tem todo esse trajeto aqui, ó. Vamos desenhar aqui em linha reta. Ela tem todo esse trajeto aqui, ó, até aqui, até o finalzinho aqui, ó. Já a rua 5 também. Mesmo trajeto até chegar ao seu final. Elas se cruzaram em algum ponto, pessoal? Não. Não se cruzaram. Pode Não. observar. A rua 6 com a rua 5 não se cruzou em nenhum momento. E pode observar... Um trabalho sobre isso. Pronto. E pode observar, pessoal, que as duas, além de não se cruzarem, têm a mesma distância uma da outra. Sendo assim, mesmo que eu prolongue a rua 6 e a rua 5 infinitamente, eu não vou obter o cruzamento delas. Portanto, se elas nunca vão se cruzar, elas são retas o quê? Paralelas. Certinho, pessoal? Então, pronto. A rua 6 é paralela à rua 5. A avenida 5 é paralela à avenida 4. Elas não se cruzam e obedecem à mesma distância de espaçamento aí entre uma e outra. Então, elas nunca vão se cruzar. Então, já temos a ideia de retas perpendiculares e já temos a ideia de retas paralelas. Retas perpendiculares se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Essa é a perpendicular. Retas paralelas nunca se cruzam e obtêm a mesma distância de afastamento uma da outra. Tá tranquilo? Pronto. Mas, pessoal, nesse esquema aqui, né, que mostra ruas e avenidas, eu posso encontrar os dois tipos de reta. Eu posso encontrar a reta paralela e posso encontrar a reta perpendicular. Por exemplo... Avenida 3 com Rua 3. Como é que é? Avenida 3 com Rua 3. Avenida 3 com Rua 3. Vamos andar pela Rua 3 aqui, ó, e parar aqui. E vamos sair aqui da Avenida 3 até aqui. Pronto, são retas perpendiculares. Tranquilo. Rua 3 com Avenida 3. Posso também Avenida 7 com Rua 6. Você. Perpendicular. Tranquilo, gente? Agora, vamos falar sobre o plano cartesiano, utilizando aí essa malha aí, né, que indica ruas e avenidas. Vamos ler aí, ó. Ao lado temos um mapa do centro da cidade de Milongas. Essa região, né, foi planejada de modo que as ruas estivessem na horizontal e as avenidas na vertical. Uma pessoa que se encontra no ponto A. Agora, pessoal, ele já traz uma ideia de ponto. Falamos sobre retas. E agora nós vamos dar uma noção aqui rápida do que é ponto. Ponto, pessoal, ele não tem dimensão, ele não tem tamanho, não tem comprimento, não tem largura.
ele é infinito, infinitamente pequeno. Mas, para mim representar um ponto, eu preciso fazer o desenho dele como ele representa aí na geometria. Aqui no caso, aqui, ó, é um pingo de um lápis no papel, é um pingo de uma caneta no papel, né? Um piloto, cliquei ele ali no papel, pronto, saiu um ponto, ok? Ponto A, nós temos aqui, e aqui, ponto B. Aí, assim, uma pessoa que se encontra no ponto A está na esquina da Avenida 3, pode observar aí, no ponto A ele está na esquina da Avenida 3, com a Rua 5, na esquina da Avenida 3, com a Rua 5. Olha, vamos desenhar as retas aqui para a gente ver a localização exata. Olha, na esquina da Avenida 3, com a Rua 5. Agora, quem está... Aí tem assim, a outra maneira de nos referirmos ao ponto A no mapa, que é o que ele colocou aí, ó, pessoal, parênteses 3 e 5. Ok, pessoal? Esse parênteses 3,5 é chamado de coordenada cartesiana. Tá bom, pessoal? Coordenada cartesiana, o 3, daqui a pouco eu vou estar explicando sobre isso com mais detalhes. O 3 está relacionado aqui, ó. Eu vou até desenhar aqui de preto, para vocês terem uma ideia. Eu vou desenhar aqui, ó. Esse 3 está relacionado ao eixo vertical, horizontal, ó, ao eixo horizontal, e o 5 relacionado ao eixo vertical. Tá ok, pessoal? Então, esses dois números são chamados de coordenadas do ponto ou coordenadas cartesianas, tá certo? Agora, o ponto B, ele tem coordenadas 8 e 1. Ou seja, ele está aqui na esquina da Avenida 8. Tio. Não entendi. Eu acho que a internet caiu. Não tô escutando, não. Quem mais? Quem me ouve? Tá tudo. Quem está me ouvindo de boa, tá tranquilo aí? Oi, oi.